Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos aprender como calcular o comprimento da correia e em seguida achar a sua referência, ou seja, a referência da correia trapezoidal. Só que esse cálculo será realizado usando um código em Python. Mas antes, primeiro vamos entender cada uma destas informações que estão contidas aqui na fórmula. Primeira coisa que se deve entender: esse comprimento, ou seja, o perímetro da correia, quando é encontrado em milímetros. Na referência da correia, você vai ter esse valor em polegada. Só que antes você vai ter uma letra. Essa letra determina o perfil da correia. Ou seja, aqui você tem duas formas de encontrar esse perfil. É você tendo a polia e medindo aqui a largura do seu canal. Se ela é 13, por exemplo, ela é um perfil A. Se ela é 17, é um perfil B. E assim por diante. Ou você tendo o RPM do motor e a potência projetada. Aí você vai para um gráfico e encontra ali também o seu perfil. Mas primeiro vamos analisar aqui essa fórmula. Eu tenho o diâmetro menor, também chamado como a polia, diâmetro da polia motora, e aqui o diâmetro maior ou o diâmetro da polia movida. Então aqui eu tenho o diâmetro da polia menor, o diâmetro da polia maior e tenho também a distância entre centros. Então com estas informações aqui eu consigo jogar isso na fórmula e encontrar o comprimento da correia em milímetros. Aqui eu tenho a fórmula L, que vai representar o comprimento da correia em milímetros. O C é a distância entre centros. O D maiúsculo é o meu diâmetro maior, ou na fórmula pode ser chamado de D2. E o D menor, o D minúsculo, o D1. E aqui é só fazer as substituições e realizar o cálculo simples assim. Mas veja, vamos para um exemplo aqui. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho o diâmetro menor de 65 milímetros, o diâmetro maior de 260 milímetros e tenho uma largura do canal da polia de 13 milímetros. E aqui eu tenho a distância entre centros de 225 milímetros. Veja, às vezes no dia a dia você precisa fazer a solicitação de uma correia, mas você naquele momento você talvez não tenha a referência. Você precisa encontrar e fazer essa solicitação de maneira correta. E às vezes nem sempre é tão rápido você fazer esse cálculo, né? Aqui eu tenho o cálculo do seu comprimento e você ainda tem que conhecer que tem o seu perfil, a letra que vem antes da numeração. Essa numeração será o valor do comprimento em polegada. Mas veja, aplicando um código em Python de linhas, uma quantidade razoável de linhas ali, você tem essa informação de maneira muito rápida. Então gravem aqui esses valores para a gente poder ir para o programa, que vai ser o PyCharm. Eu tenho 13 milímetros a largura do canal, 65 milímetros o diâmetro menor, 260 o diâmetro maior e 225 a distância entre centros. Vamos lá para o nosso programa. Então veja, aqui eu já tenho as informações que ele pede. Primeiro, a distância entre centros é 225. Eu dou um Enter. Ele pediu o diâmetro maior. Diâmetro maior, 260. Diâmetro menor, nós vimos lá que é 65. E a largura do canal da polia, 13 milímetros. Veja, ele já apresenta aqui para a gente o resultado. Comprimento da correia em milímetros, 1002 milímetros. E a referência da correia, uma correia A39. Simples assim. Veja, vamos supor que ao invés de 13, a nossa correia, a largura fosse 17. Então vamos pedir aqui para rodar novamente. Distância entre centros 225. Diâmetro maior 260. Diâmetro menor 65. Largura 17. Então agora eu não tenho mais uma correia A. Eu tenho uma correia aqui B39. Simples assim. Então veja com o quanto você ganha em rapidez para você ter ali em mãos a referência da sua correia.
Veja, isso é aplicado com algumas linhas de programação. De maneira simples, você pode fazer esse e outros códigos que são aplicados aí à sua área de atuação. Tá certo? Então essa foi a nossa aula e nossa dica de hoje, de você aplicar alguns códigos em programação, aqui principalmente o Python, para fazer cálculos de forma mais rápida e certamente serão úteis para o seu dia a dia aí na sua área. Tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue aí acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas aulas.